Olá, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu sou o professor Diego e vamos para mais uma aula. Vamos avançar aqui. Vou mostrar aqui para vocês com mais detalhes como é que isso funciona. Vamos imaginar aqui sal e a pressão arterial que a gente vem conversando bastante. E aí você tem uma problemática. A problemática é o seguinte: o alto consumo de sal está ligado à pressão alta? Aí, uma problemática, uma pergunta. É exatamente isso que tu vai escrever no teu trabalho. Nada mais, nada menos. Tudo que tu escrever além disso é blá 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 blá. É conversa fiada. É só para encher papel. Então você vai perguntar: o alto consumo de sal está ligado à pressão alta? E aí percebe o seguinte: o sal e pressão alta. Isso não é uma descrição. Esta pergunta que eu estou fazendo é o que? Eu quero saber se esse consumo de sal ou está interferindo na pressão ou está associado com a pressão. Olha só, vou fazer uma outra pergunta. O alto consumo de sal diminui a pressão alta? Perceba que essa problemática ela vai te dar duas possibilidades. Primeira, uma diferença, porque eu posso dizer o seguinte, olha, o alto consumo de sal diminui a pressão, aumenta a pressão. Então, se diminui, se aumenta, então eu estou procurando uma diferença. Diferença matemática mesmo. 1 - 3 -2. Diferença. Ou eu posso pensar numa segunda possibilidade, uma relação. Será que esse consumo de sal está associado à pressão? Ou será que o consumo de sal interfere na pressão? Olha só como a tua problemática ela já te mostra de cara o teu teste estatístico. Na tua problemática, eu já vejo o teste estatístico. Se você quiser fazer uma comparação, você vai dizer: existe diferença no consumo de sal e pressão alta? O consumo de sal diminui? O consumo de sal aumenta a pressão alta? Ou o consumo de sal está associado? O consumo de sal interfere? É esses termos que vocês vão estar usando na problemática, nas hipóteses, nos objetivos do trabalho. O tempo inteiro. Associação, comparação. Associação, comparação. Certo? Olha lá quando nós fazemos um delineamento através de diferenças, através de comparações. Então vamos primeiro procurar, vou colocar aqui um exemplo de como nós fazemos um delineamento por diferenças. De repente eu me pergunto assim, olha, será que os diferentes alimentos têm diferentes vitaminas? Ou tanto faz eu comer um alimento diferente, um grupo alimentar diferente, eu vou estar consumindo as mesmas vitaminas. Não é uma diferença? Acaba sendo uma diferença. Observe aqui, eu tenho aqui frutos do mar, eu tenho aqui grãos, eu tenho aqui leveduras, como é que chama isso aqui? Esqueci agora o termo. E eu tenho aqui laticínios. Então, eu tenho esses grupos. Uma importância muito grande de quando nós estamos procurando diferenças. Olha, eu vou comparar esse com esse com esse com esse. Comparação é sinônimo de diferença. Toda vez que eu comparo, eu quero saber se eles são iguais ou diferentes. Procurar diferenças é gerar comparações. Se nesse grupo de laticínios aqui, tem alguns peixinhos aqui nesse meio aqui. Olha só, nesse grupo de laticínios, tem alguns peixes nesse grupo aqui. Não tá, essa amostra aqui não está enviesada? Eu quero saber se tem diferença na quantidade de vitaminas e no tipo de vitamina desses alimentos. Se eu pegar um pouco de peixe e colocar no grupo laticínio, se isso é um problema ou não. Toda vez que você está procurando diferenças, olha, então eu quero saber se o grupo de vitaminas que aparecem aqui é diferente do grupo de vitaminas que aparece nesse grupo. Você precisa, obrigatoriamente, obedecer uma regra que é essencial, que é que esse grupo ele tem que ser independente desse grupo aqui. Esse grupo ele não pode ter semelhança nenhuma com esse outro grupo aqui.
Porque se ele for parecido com esse grupo aqui, eu não vou conseguir perceber se essas diferenças encontradas estão relacionadas à característica do grupo ou porque eles não são grupos separados. Eles são, na verdade, a mesma coisa. Se tem peixe aqui, essa quantidade de peixe que vai acabar ficando aqui, vai acabar o quê? Tornando esse grupo, de certa maneira, mais parecido com esse grupo aqui. E não é o que eu quero. Eu não estou buscando isso. Vou colocar um exemplo para vocês entenderem melhor. Pense que eu tenho dois grupos, homens e mulheres. E eu estou buscando diferenças. Diferenças entre homens e diferenças entre mulheres. Aí eu vou perguntar assim, homens cortam mais cabelos, mais o cabelo do que as mulheres? Ou cortam com mais frequência do que as mulheres? Só que na hora que eu separo esses grupos, homem para um lado, mulher para o outro, eu deixo algumas mulheres ir para o grupo dos homens. Quando algumas mulheres vão para o grupo dos homens, a separação desses grupos não foi bem feita. Não é independente. Não, são semelhantes. Não pode um grupo compartilhar indivíduos com outro grupo. Não pode. Isso é um grande erro na pesquisa. O grupo que você forma, ele tem que ser completamente separado do outro grupo. Eles não podem se misturar. Eles não podem interferir um no outro. Porque se de alguma maneira um grupo interfere no outro, eu não vou jamais conseguir encontrar diferença entre esses grupos. Eu não vou conseguir. E aí, a grande questão é que quando eu procuro diferenças, é justamente isto aqui que todo teste estatístico exige. O grupo é independente? Ele é completamente independente? Então, é a primeira coisa que tu tem que te preocupar. Isso é um pressuposto da estatística. Não, não é. Tem um peixe aqui no laticínio. Tem um peixe. Se tem um peixe, tira esse peixe daí. Não pode ter peixe. Porque o peixe está no outro grupo. Não está no grupo do laticínio. Não. Tem algumas mulheres aqui no grupo dos homens. Tem algumas mulheres aqui. Aí não, tira essas mulheres daí. Não pode ficar. Tem que ter uma independência entre esses indivíduos. Então, a primeira lei, quando você quer fazer comparações, é essa. Pode ver aqui, ó. Os grãos são grãos, tá? Leguminosas são leguminosas, laticínios são laticínios e pronto. Tem a própria característica deles. E essa característica de ser laticínio, de ser frutos do mar, mostrou, ó, que nós temos diferença no aparecimento das vitaminas. Fez sentido. Então, o que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que eu não posso comer só laticínio, não posso comer só grão, não posso comer só peixe. Eu preciso comer o quê? Uma mistura alimentar para eu obter todas as vitaminas. Se eu comer só um grupo, eu não consigo ter todas as vitaminas que eu preciso para a minha sobrevivência. É assim que se faz pesquisa. É dessa forma que a gente pensa. Tem diferença. Se não tivesse diferença, meus amigos, não tem diferença. Então todo vegetariano não vai ter problema de saúde. Pode comer grão aí, que ele vai suprir todas as necessidades dele. Porque não tem diferença. Se eu como grão, a vitamina que está no grão está no peixe, está no leite, está nos ovos. Tem, está lá. Não tem diferença. É o quê? É um respaldo para que para que os vegetarianos, os veganos, só comam vegetais e não comam animais ou algum produto derivado do leite. Aí olha só, como é que a gente vai entender melhor essa diferença? É assim, ó. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um teste para saber se realmente a água faz brotar semente. Como é que eu vou formar os meus grupos? Eu vou pegar 10 sementes e vou colocar num vaso. E vou pegar mais 10 sementes e vou colocar num segundo vaso. O vaso é o meu grupo. Porque esse vaso não deixa que essas sementes se misturem com essas sementes aqui.
Então eu formei dois grupos. Os dois grupos é o quê? São os dois vasos. Se você está pesquisando peixe, você pode separar por tanque. Eu tenho tanque A, tanque B, tanque C. Num tanque eu tenho muita luz. No outro tanque eu tenho pouca luz. No outro tanque não tem luz. Aí a variável que eu estou manipulando é a luz. Agora aqui, neste exemplo, é o vaso. É o vaso que eu estou colocando as sementes. Qual é a característica desse vaso? Isso que é importante. Esses vasos, eles precisam ser iguais. Iguais. Ou seja, mesma quantidade de areia, mesmo tamanho do vaso, mesma quantidade de nutrientes da areia. Tem que ter a mesma característica. Mesminha. A única diferença é a variável que eu estou observando. A variável que eu estou observando é a semente. Ela tem que ser diferente. Então, eu vou colocar aqui semente aqui e semente aqui. E aí, quando eu tenho aqui 10 sementes desse lado, 10 sementes desse lado, eu vou colocar água. Num dos vasos, eu ponho água. No outro, eu não ponho. Então, percebe que a variável independente água vai ser colocado em um dos vasos só. Do outro não vai ser colocado. E aí, olha o que acontece. 9 de 10 sementes acabam nascendo depois de expostas à água. Já no outro que não foi exposto à água, não nasceu nenhum. Isso mostra que a variável água interfere, afeta de alguma maneira, ou está associada de alguma maneira com o brotamento dessas sementes. Porque quando não foi colocado, olha, poxa, estava nas mesmas condições, do mesmo jeito, com a mesma luz, a mesma areia, mesmo nutriente, mesmo vaso, só tem a água como diferença. E aí nasceu. Então a água está interferindo de alguma forma. A variável independente não são grupos independentes. Grupos independentes é o vaso. Esse é o grupo que eu formei. Eu tenho dois vasos, um que vai ser colocado água, um que não vai ser colocado. Esses são grupos independentes. Variável independente é outra conversa. Variável independente é, no caso, a água, ou seja, é a variável que está afetando a outra variável que eu estou observando. Eu tenho uma variável que afeta e uma variável afetada. A que afeta é a água. A afetada é a semente. Então, eu vou chamar aquela que afeta de variável independente. E aquela que é afetada de variável dependente. Olha aqui. Variável dependente é a semente e variável independente é a água. Ou seja, gente, esta variável independente é a variável que você controla na pesquisa. É a variável que você manipula. Você manipulou, você tem todo o controle dela. Você que vai mexer. Luz. Ah, eu vou colocar aqui. Muita luz, pouca luz, não vou colocar luz. Umidade, salinidade, pressão. Tu controla aquilo. Tu tem o poder sobre ela. Então, ela é a tua variável independente. Já a variável que tu observa, opa, eu quero ver como isso vai se comportar através disso. Olha, eu estou observando, eu estou analisando. Aquilo que eu analiso é a variável dependente. É a variável que eu estou vendo se ela sofre alguma interferência da variável que eu estou utilizando. No caso desse exemplo, é a semente. É isso que acaba acontecendo. Eu vou dar um tipo de ração. Ração A, B e C. Qual é a melhor ração? Qual é a melhor ração? A, B ou C? Aí você separa 3 tanques. Tanque A, tanque B, tanque C. Ração A, ração B, ração C. Qual é a variável que você vai observar colocando 3 tipos de rações diferentes? E aí, olha, você encontrou que na ração C, os peixes do tanque C estão crescendo muito mais em relação às outras rações. E aí você vai passar a dar a ração C para o seu peixe, ao invés das outras. Aí você percebeu que não teve diferença. Tanto faz a da ração A, a ração B, a ração C, eles vão crescer do mesmo jeito. Mas percebe que a ração é ela que faz o peixe crescer. Porque se você não der ração, o peixe ele vai até crescer,
Ele pode até crescer por uma questão de desenvolvimento, mas ele não vai crescer tanto. Ele tem um crescimento basal e tem um crescimento provocado pelo nutriente. E aí, ou seja, sem aquela ração, ele não vai crescer adequadamente e vai acabar até morrendo. Então o peixe vai morrer por falta de alimentação. Mesma coisa, quando chegar no teste estatístico, você vai ter que dizer para o programa de computador o que é a variável independente e o que é a variável dependente. Ele não sabe. Você tem que saber dizer para ele: olha, minha variável dependente é essa. A minha variável dependente é essa. Se você não souber colocar isso no programa, não vai saber rodar o teste. Aí olha só uma coisa que, cara, isso aqui confunde muito a cabeça na hora de fazer as análises. É possível encontrar diferenças em um grupo só. Quando isso pode ser possível? Existem duas maneiras de eu fazer um teste de comparação usando um grupo só. Quando, de fato, o grupo em si, ele não é o grupo dependente ou independente, mas sim qual é a tarefa que tu vai fazer ou se isso envolve tempo. Olha só, toda vez que você quer fazer uma análise baseado em tarefas diferentes ou no tempo diferente, antes e depois, por exemplo, aí eu tenho o que nós chamamos de diferenças intragrupos. É uma análise só com o grupo, a comparação que eu vou fazer vai ser no tempo ou na tarefa que vai ser feito. Vou mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. Olha só, vamos imaginar o seguinte, a pessoa está com Alzheimer e aí você quer saber uma situação de uma perda de memória com o passar dos anos. Olha só, um grupo de pessoas que tem Alzheimer e eu quero ver se, com o passar do tempo, se isso se agrava ou se não se agrava. Então, aqui eu estou usando o quê? O tempo. E aí eu vou ter o quê? Antes, que é o início do meu experimento, e o depois. Você pode até colocar lá na sua planilha. Início e fim. Antes e depois. E aí você formou o quê? 2 grupos. Ou você pode formar até vários grupos. Por exemplo, início, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois. Ou seja, você analisou ano após ano, durante 5 anos. E aí você formou 5 grupos. Esses grupos foram formados através da variável tempo. Tempo. Então, é a variável tempo que vai ser a variável de comparação. Não é um grupo versus o outro. Por exemplo, eu posso comparar aqui. Quem é que perde mais memória durante o passar dos anos? Uma pessoa com Alzheimer ou uma pessoa com epilepsia? Agora eu tenho 2 grupos. Só que aqui eu não estou analisando o decorrer do tempo. Eu estou analisando num ponto só da história, que é o momento que eu estou analisando. É o momento. Olha, aqui, hoje, nesse momento aqui, quem é que tem mais problema de memória? Quem tem Alzheimer ou quem tem epilepsia? Pessoas da mesma idade. Mesma idade, mesma faixa etária, ou seja, pessoas idosas. Só que aqui você tem Alzheimer, aqui você tem epilepsia. Quem tem mais problema de memória? Então aqui eu tenho 2 grupos. Agora, quando eu quero analisar isso no decorrer do tempo, é muito complicado analisar esses 2 grupos. É um trabalho muito puxado. O ideal é eu pegar o quê? Um grupo só, ou seja, só a galera do Alzheimer, ou só a galera da epilepsia, e aí formar os grupos no decorrer do tempo. Ou, por exemplo, vamos pensar na tarefa mesmo. Por exemplo, se a pessoa está em casa ou se ela está fazendo atividade física, eu posso pegar, olha, essa galera aqui que tem Alzheimer é sedentário. E essa galera aqui faz atividade física. Então eu tenho 2 grupos com atividades diferentes.
Mas é um só grupo. Qual é o grupo? Alzheimer. É só um grupo. E aí eu vou verificar. Tipo assim, olha, durante o primeiro período de primeiros 3 meses, sendo sedentário, o quanto de memória que essa pessoa vai perder. E fazendo aquela mesma galera, aquelas mesmas pessoas, agora fazendo atividade física. Comprometeu menos? Comprometeu mais? Gente, a lógica desse delineamento é os mesmos indivíduos. Os mesmos. Ora estão fazendo uma coisa, ora estão fazendo outra, ou está fazendo a mesma coisa no decorrer do tempo. E isso é um outro tipo de pesquisa que dá para fazer. E eu digo assim, é uma das pesquisas mais legais de se fazer. Por quê? Vou mostrar aqui uma tabela, que é esta aqui, ó. Porque assim, ó, quando eu faço um delineamento entre grupos, por exemplo, eu vou separar aqui um grupo de pessoas e mais um outro grupo de pessoas, eu não consigo entender o quanto que a diferença individual que nós temos está fazendo eu pensar que é uma diferença entre esses grupos. Tem duas coisas que eu preciso pensar. Olha lá. Se eu estou separando, vamos imaginar assim, uma família. Olha, eu vou analisar essa família e vou analisar uma segunda família. Essa família ninguém é igual. Ninguém é igual entre si. A outra família, eles não são iguais entre si. Essa diferença nós chamamos de diferença dentro do grupo. Dentro daquele grupo, eles são diferentes. E só que eu quero saber se existe uma diferença entre eles e não dentro deles. Mas pode ser que essa diferença que eu estou encontrando entre eles não é uma diferença entre eles. É uma diferença dentro deles. E me faz pensar que é entre eles. E aí eu acabo gerando conclusões muito equivocadas acerca disso. Ou seja, quando eu faço o delineamento entre grupos, eu fico com a pulga atrás da orelha e não consigo entender se de fato essa diferença é dentro ou é fora do grupo. Não consigo ter certeza disso. Agora, quando eu faço esse que eu acabei de explicar para vocês, que é um delineamento dentro do grupo, ou seja, os mesmos indivíduos sofrendo ações diferentes no decorrer do tempo, eu evito isso. Eu não tenho mais esse problema. Acabou-se esse problema. Agora, eu sei que se acontecer uma mudança, uma modificação, essa modificação de fato aconteceu fora do grupo, não por causa das diferenças individuais. Vamos imaginar o seguinte: você vai tomar um determinado suplemento alimentar e o objetivo desse suplemento alimentar é fazer você ficar mais disposto para estudar. Aí você tem o suplemento A e o suplemento B. Durante um tempo, você toma o suplemento A. Ou seja, aquela amostra vai tomar o suplemento A. E aí vai ser verificado o quanto que aquela pessoa se mostrou disposta a estudar. Aí depois passa um tempo e aí aquele mesmo grupo vai tomar um outro suplemento. Um outro. Só que ele não sabe que tipo de suplemento é, para não enviesar. E aí percebe-se que esse segundo suplemento mostrou resultados muito melhores do que o primeiro. Ou seja, então eu já consigo pensar que a diferença entre os suplementos gerou uma diferença nos resultados. Agora, se eu tivesse grupos separados, olha, o grupo A vai tomar o suplemento A, o grupo B vai tomar o suplemento B, pode ser que esse meu resultado seja um resultado baseado nas diferenças individuais que as pessoas têm, porque ninguém responde da mesma maneira para as coisas que você come, para as coisas que você bebe, para as coisas que você cheira. Tu não sente o mesmo cheiro que outra pessoa, tu não sente o mesmo gosto que outra pessoa, o teu organismo não digere o alimento da mesma maneira que outra pessoa. As coisas, o funcionamento do teu corpo não funciona da mesma maneira que o de outras pessoas. Lembra que eu falei que os grupos tinham que ser iguais? Para eles serem independentes. Ó, a única diferença tinha que ser o suplemento? Não é o que está acontecendo. Quando eu acabo formando esses grupos,
de pessoas diferentes, em grupos separados, eu não consigo controlar essas coisas. Eu não consigo controlar a individualidade biológica. Eu não consigo controlar se tu tomou uma bebida alcoólica antes do teu experimento. Se tu fez sexo ou não fez sexo antes do experimento. Tu não consegue controlar essas variáveis. E isso pode interferir nos resultados. Se tu dormiu bem ou não dormiu bem. Não dá para controlar. Por isso que os delineamentos intragrupos, eles evitam esses problemas. Então, é uma pesquisa mais útil para essas coisas. A você que ficou até aqui, agradeço muito por ter assistido até o final desse vídeo e espero que esse conhecimento tenha contribuído para a sua vida. Se esse vídeo foi útil, só peço aí que você compartilhe, se inscreva no canal. Eu não sou uma pessoa que posto muitos vídeos, mas sempre que posso, eu posto mais com o intuito de ajudar. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.